pessoal, esse é o nosso primeiro podcast. Sou a aluna Camille Vitória, estudante do Colégio Estadual Cívico-Militar Prefeito Carlos Massareto, do segundo ano do ensino médio. No nosso podcast, hoje falaremos sobre o racismo e seu respeito e aspectos, sobre o conceito do racismo, visão constitucional e normativa, diferenças entre injúria racial e racismo. Hoje nós estamos com um convidado muito especial, o Paulo. Olá, Paulo, tudo bem? Olá, tudo bem? Me fala um pouco sobre você. Bem, meu nome é Paulo Pérez, eu sou egresso de Porto Alegre e estou aqui no Yucatán há bastante tempo já. Nós criamos o movimento negro de Ucrânia em 2001. E daí, pode me perguntar por que criamos, né? Porque eu, pessoalmente, passei um processo de racismo desde criança, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e aqui também. E daí nós tivemos a ideia de montar o movimento negro para trazer essa temática para o caramense, né, quiçá até o paranaense. Nossa. Paulo, alguns alunos separaram algumas dúvidas e perguntas sobre o racismo. Vou perguntar aqui, ok? Paulo, me fala um pouco sobre o conceito do racismo. Bem, o racismo é quando um ser humano é comparado a um macaco, por exemplo. Nós estamos vendo muito Covid em junho agora, por exemplo, na Espanha. E quando a pessoa negra ou branca, que seja, ela é comparada a um animal, ainda que o animal seja uma coisa de Deus, e seja bonito e tal, o que acontece? Nós estamos tirando a humanidade dessa pessoa. E o racismo também pode ser traduzido como uma raça querer se sobrepor à outra. Por exemplo, a raça branca ela é inteligente, a raça negra ela não é apta para aprender e nem para a ciência, por exemplo. O negro ele tem que estar no serviço braçal. Você vê muito isso. É só olhar. Eu não sei quantos professores negros tem aqui nessa escola. Poucos. Nas universidades, até bem pouco tempo, nós tínhamos 2% dos alunos nas universidades, faculdades no país, não chegava a 2%. Né? O que vem mudar um pouco esta realidade? As cotas raciais, que são tão atacadas por todos, né? Inclusive por uma parcela das pessoas negras. Né? Então, a cota racial, mas a cota racial ela vai beneficiar o negro? Sim. É uma discriminação? Sim, é uma discriminação. Uma discriminação positiva, necessária. Por aí. Então, eu podia dizer que falar de racismo é bem mais que falar do conceito de uma palavra. Aliás, cuidado com os conceitos. Eles não são bons. Né? Então, a questão, e esse racismo praticado no Brasil é um racismo diferente de todos os outros lugares. Porque é um racismo dissimulado, é um racismo que ele afeta muito a pessoa negra, mas é uma coisa silenciosa. Depois nós podemos falar, e depois numa outra pergunta, a questão do racismo brasileiro, o racismo estrutural. O que é estrutura? É aquilo que o nosso país ele foi criado sobre 3 bases. Uma, a base da corrupção. Outra, o racismo. E a outra, o machismo. Até hoje, nós não nos livramos, não nos livraremos se toda a população brasileira, homens, mulheres, velhos e novos, todos e todas, não trabalharem isso. Primeiro em si mesmo. Né? E depois, como dizia o padre Roque Zimmermann, nós temos que ver nas entrelinhas. Eu sou negro, bem claro. Né? E depois nós podemos falar sobre a coloração, que são racismos diferentes, são percepções diferentes. Então, nós no Rio Grande do Sul, eu sou preto, porque, ainda falando de racismo, os meus colegas, eu creio com umas 30 crianças lá, quando eu iniciei na escola, eram todos brancos, e eu dessa cor. E eu lembro que as pessoas me chamavam de macaco, negro sujo, negro fedido. Ele aprendeu a andar, ele fala, esse tipo de coisa. O racismo está introjetado nessa sociedade.
Então, mas faz uma definição rápida, o racismo é uma raça querendo se sobrepor à outra. Achar que uma raça, que eu acredito também que é um conceito bastante estranho, porque a raça é humana. Nós temos etnias, né? Então o racismo é mais ou menos isso. Bem, é claro que é um termo muito amplo, né? Para nós falar de racismo no Brasil, nós precisamos fazer recortes. Mas ele é um termo bastante amplo e tem outras definições, mas basicamente isso. Ok. Segunda pergunta. Racismo é crime? Racismo é crime, está na Constituição brasileira, e o racismo é crime, então ele precisa ser punido. Eu desafio qualquer um a ver quantos casos de racismo são punidos no Brasil. Né? Porque há um problema nessa lei. Podemos falar sobre injúria racial. Então, quando a pessoa é chamada de macaco, negro sujo, negro fedido, você é negro, você não pode trabalhar com essa atividade, você não vai compreender ela. Isso é racismo. Na lei brasileira está que racismo é obstar uma pessoa, ou seja, proibir ela de entrar por exemplo, num estabelecimento, num restaurante. Não, negro aqui não entra. Isso daí na lei brasileira é racismo. Mas racismo é quando eu chamo outro de macaco. Isso já é racismo, já basta. E o racismo, ele prevê 5 anos de prisão, mais multa. Né? A injúria racial, às vezes, é uma cesta básica. E não tem prisão. E as pessoas, os agentes da lei no Brasil, estão orientados a quando chega uma pessoa reclamando de racismo, eles enquadram como injúria racial. Por quê? É um peso muito mais brando. Porque os brancos não entendem como uma criança negra se sente sendo chamada de animal. Né? Então, a pena do racismo no Brasil ela é bastante razoável. O problema é o ordenamento jurídico dessa lei. O problema é os agentes da lei enquadrar como injúria racial, que é uma pena muito mais leve. Aí eles cometem sim mais um preconceito contra a pessoa negra no Brasil. Quais as principais causas do preconceito e como afeta a vida em sociedade? A gente já começou a falar sobre isso, né? Então, as principais causas é o preconceito. Preconceito racial. Preconceito racial não é o racismo. Né? Nós trabalhamos com o racismo, a discriminação racial, a discriminação, o preconceito, que é uma coisa, é um sentimento preconcebido. Eu olho, a Camila é preta, não presta. Preconceito, eu não conheço, eu não dei a oportunidade para ela me conhecer, nem eu conhecê-la. Compreende? Então, isso é preconceito. Discriminação. Discriminação é quando eu separo as pessoas por algum motivo, um critério meu, talvez. Negro não é inteligente. Esse grupo aqui são inteligentes, então eu vou separar. Eu discriminei, eu tirei de lado. Né? A principal causa do racismo e essas outras derivações é a ignorância, a falta de amor ao próximo, uma mania que certas pessoas no Brasil têm de ser melhor que os outros, de ostentar talvez uma hereditariedade que eles acreditam, que, por exemplo, eu sou descendente de europeu, portanto, eu sou mais inteligente que o outro. Quem vem da África é burro. Indígena, burro. E eu posso falar de indígena porque eu tenho muito sangue índio. Né? E aqui no Brasil é temeroso falar quem é branco. Branco, eu queria te fazer uma pergunta. Pode fazer. O que é branco? Para mim é pessoas da pele clara, né? Branco não existe, branco é papel. Né? Se tu comparar o papel branco com uma pessoa branca, ela está longe de ser branca. Portanto, ela não é branca. Né? Então, esse conceito de dizer que branco é uma criação do racismo brasileiro. Né? Daí, eu gostaria de deixar aqui para vocês uma leitura boa. Kabengele Munanga é um congolês, um doutor, está na USP, há muito tempo no Brasil. Né? Ele começa a discutir um pouco a questão da branquitude. Porque hoje nós negros nós somos estudados pelos brancos,
por universitários, a gente fala da academia, por negros. Nós somos objeto de estudo. Mas, na verdade, quem tem que ser estudado é o branco. O branco que é doente. É ele que criou o racismo. É ele que separou as pessoas. Portanto, nós temos que estudá-los para ajudá-los a entender que nós somos todos humanos. Né? Hoje nós trabalhamos estudos sobre branquitude e branquidade. Nada quanto a branquitude, tudo quanto a branquidade. Tudo que acaba com ade é falso. Né? Então, hoje nós estamos estudando os brancos, porque é uma efemeridade, é uma coisa curiosa, branco. É um sujeito e um sujeito curioso, que é objeto de estudo hoje do movimento negro, para descobrir por que ele é assim. Ele criou o racismo, ele precisa ser trabalhado. O racismo do branco vem por causa do medo. O branco tem medo da capacidade do negro, porque nós sabemos quem foi trazido para o Brasil durante quando inventaram a escravatura. Não se fala escravidão, se fala escravização. Porque escravidão, ela vem dizer para nós que é normal. Escravização não, foi um ser humano que foi transformado em escravo. Então, é necessário fazer esses estudos, é necessário aprofundar isso. Eu, quando falo, hoje eu não falo mais de racismo, porque as pessoas têm um conceito de racismo, de preconceito, que vem do senso comum, não nos interessa senso comum, conversa de boteco. Nós temos que falar enquanto racismo cientificamente. Né? Eu só discuto e falo de coisas científicas, que nós podemos provar cientificamente, estudos científicos, acadêmicos, livros importantes e relevantes, aí eu gosto de discutir. Mas até estou participando desse podcast, né, e é muito importante que nós todos, nós outros aqui, entendamos que essa questão é uma questão científica, difícil de compreender. A situação brasileira é mais difícil ainda, porque o racismo é uma tecnologia muito bem inventada, muito bem engendrada, porque eles fizeram nós negros acreditarmos que nós somos inferiores. É uma tecnologia muito bem feita e demanda estudo, compreensão, amor e caridade, para que nós possamos compreender como é que funciona esse engendramento do racismo brasileiro. Né? As pessoas vêm de fora para estudar o racismo brasileiro. E tem que ser estudado mesmo. Então, é uma tecnologia muito bem criada pelo branco e nós acreditamos. O que é discriminação racial ou étnico-racial? Como nós falamos anteriormente, são derivações. Discriminação racial, etno-racial, etno significa etnia, né? Seria a mesma coisa, um branco discriminar um negro, uma etnia branca, ou discriminar a etnia indígena, porque nós temos basicamente aqui no país uma etnia branca, uma etnia indígena e a negra, e também os orientais que estão aqui, né? Então, qualquer uma dessas que tente se sobrepor a outra é uma discriminação étnico-racial. Você acha que a educação pode melhorar em relação ao étnico-racial? A educação brasileira é uma educação racista. Por que eu digo isso? Porque o racismo brasileiro é estrutural. Ele está dentro da estrutura. O país não anda sem racismo. Porque o racismo brasileiro, na sua estrutura, ele exclui mais de 50% da sua força ativa. Nós estamos num país terceiro-mundista. Enquanto o nosso país não integrar esses que estão desintegrados, não incluir aqueles que estão excluídos, que é a massa negra, veja, 70% de todos os miseráveis do Brasil são negros. Não é porque eles querem. Existe uma estrutura que não deixa de chegar. Entende? Então, e a educação está dentro desse bojo. A educação faz parte disso. A educação brasileira é uma educação racista. Uma vez eu fiz uma palestra numa escola e falei assim, a educação é racista. Quando vai melhorar? Uma professora perguntou. Eu falei, quando vocês todos morrerem e nascer outras pessoas com outra cabeça, aí nós vamos conseguir mudar.
Então, os conteúdos são conteúdos racistas, né? Nós tivemos, na época do Fernando Henrique Cardoso, o presidente, ele trouxe os tal dos PCNs, parâmetros curriculares nacionais. Esses parâmetros curriculares nacionais foram importados da Espanha, extremamente racista. E aí a educação é uma educação racista, porque o Brasil é racista, então é a estrutura. Entendeu? Nós precisamos mudar, talvez a educação. Hoje nós temos a temática, por causa da Lei 10.639, que traz a obrigatoriedade de se tratar da etnia negra, da construção do negro brasileiro e da história da África. Isso muda um pouco, porque passa a ser obrigatório, e não como tema transversal. Ele é uma matéria, é uma disciplina. Isso em todos os níveis do ensino da educação brasileira. Agora, o que há é uma má vontade dos professores e das professoras. Entende? De colocar isso. O professor não tem que só ensinar a história da África, dos Bantos, dos Yorubá, dos Nagô, isso é importante. Dos reinos, grandes reinos de Ganso, Mina, enfim, todos os grandes reinos que tiveram, é importante falar disso. Mas é importante também o professor e a professora, o educador. Eu não gosto de falar professor. Professor professa. E o professor professa uma verdade que está no livro didático e muitas vezes é racista. Então, eu gosto de Paulo Freire quando ele fala que nós temos que ser educador no lato sensu, e não professor no estrito sensu. Compreende? E aí nós precisamos de professores, uma salva de professores e professoras novas, para que nós possamos dar conta. A educação dá conta do racismo? Não dá, porque ele é estrutural, já falei. A educação nossa é racista. Então, tem que ter isso. E nós precisamos de professores educadores que compreendam e que saibam fazer a mediação das culturas, a mediação das etnias, e a mediação das entidades, das identidades e das mentalidades, que é mais importante. Né? Então, trazer a história do branco e vai trazer a história do negro de forma equitativa, equânime, igual. Precisa igualar isso, precisa fazer essa relação, senão não conseguimos nada. Né? Até pouco tempo atrás, vocês são bastante jovens, até pouco tempo atrás o Egito aparecia numa nuvem. Sabe para quê? Para dizer que o Egito não era na África. Porque o Egito é uma civilização que nos trouxe muitas benesses para a educação e para tudo. Os reinos africanos. Importante o professorado compreender isso. Né? Primeiro, tem que tirar o inimigo branco dentro da cabeça da gente, inclusive os brancos. Inclusive os brancos, e principalmente os brancos e as brancas. Né? Tem professor que eu canso de ouvir isso. Para que tratar de uma matéria especial para isso? Mas todo tempo a gente está em uma educação eurocêntrica. Né? Então, nós temos que deslocar, tirar o foco, tirar dessa base racista desses brancos. Tudo bem, ótimo. Eu gosto muito da história dos europeus, muito mesmo. Eu sou professor de história e como historiador eu gosto de negócio. Eu gosto de ver como foi constituído a questão dos gregos, a questão dos romanos. Acho importantíssimo saber dessa base. Mas também é importante saber que nós temos uma filosofia europeia, mas nós temos uma filosofia africana, extremamente linda e bela e maravilhosa, e muito anterior à filosofia dos brancos europeus. Né? Nós temos a música clássica, vou falar de Beethoven, o Strauss, por exemplo, maravilhoso. Mas se tu estudar um pouco, tu vai descobrir que na África já tinha uma música clássica e excelente, tal qual a europeia. E por que isso ninguém falou? Por que ninguém fala que o teorema de Pitágoras surgiu na África, por exemplo? Né? Por que invisibilizam as nossas descobertas, os nossos cientistas, os nossos pensadores? O negro, ele é capaz de pensar. Quando falo de pensamento, de mentalidade, é necessário que o negro estude e seja visto como um produtor de conhecimento. Por isso que eu falo que tem que mudar o foco.
Eu conheço inúmeros doutores negros, doutores, pós-doutores negros, antropólogos, né? E as invenções negras que são negros e os brancos tomaram para eles. Podemos citar vários. Então, enquanto nós não tivermos professores capacitados, educadores de verdade, no lato sensu, como diz Paulo Freire, nós não mudamos isso. Eu tenho certeza que nós não vamos. A educação é uma ferramenta importante, mas talvez não seja capaz de acabar com isso. Entendeu? Enquanto as pessoas não compreenderem o racismo brasileiro. Entendeu? É isso. Mas a educação, ela é, sim, um instrumento muito poderoso que nós podemos usar de enfrentamento ao racismo, de enfrentamento ao machismo, que é muito grave. É muito grave a situação das mulheres brasileiras. Né? E é isso. Então, quer dizer, a educação continua sendo um instrumento forte, mas ela é racista. Estruturalmente racista. E o professorado tem muita gente racista ainda, que tinha que se trabalhar, se entender, se trabalhar, para poder trabalhar com o outro ou com a outra. Ok. O que é crime de injúria racial? Bom, já comentamos, mas a injúria racial, basicamente, eles usam a injúria para não dizer que é racismo, porque a pena é muito mais branca. Geralmente o agente da lei é branco e geralmente o criminoso é branco também, um protege o outro. É assim, é a estrutura. A estrutura funciona assim. Eu protejo isso, é um corporativismo, vamos até cunhar uma nova expressão, um corporativismo étnico-racial. É isso que é. Então, os agentes que trabalham com a lei têm que estudar a normativa legal para que eles possam enquadrar racismo com racismo, injúria racial com injúria racial. Esses são crimes diferentes, mas tem que ser enquadrado, o racismo tem que ser enquadrado, porque daí a pena é muito mais severa. Aí a pessoa aprende. Qual é a forma correta de falar? População afrodescendente, população negros ou população preta? É uma questão bastante curiosa e engraçada. Até pouco tempo nós tínhamos 155 cores catalogadas. Moreninho, moreno claro, moreno escuro, cor de jambo, cor de gelo, moreno gelo. Sabe por quê? Essa derivação de nomes, de nomenclatura, só para não dizer não sou negro. Então, é uma defesa que o negro tem. Viver num estado, num país racista, ele quer se aproximar do branco. Nós temos uma coisa chamada mito da democracia racial. É claro que daria mais um podcast. E nós temos a ideologia do branqueamento. Coisas muito bem criadas dentro da tecnologia do racismo. Então, esse pensamento faz com que o negro ele não se identifique como negro. Quem quer ser negro num país onde eu sou chamado de macaco? Então ele tenta se aproximar do ideal branco, o ideal criado pelos brancos, pelo racismo. Então, a senzala quer se aproximar da Casa Grande, só que não é aceito. E daí ele fica num dilema até shakespeariano. William sacode a lança Shakespeare. Né? Ser ou não ser, eis a questão. Aqui que está o problema. Ser ou não ser. Então, quer dizer, eu sou negro ou não sou negro? Então, quando fala discriminação, isso aqui, vem disso, dessa derivação, desse monte de coloração só para dizer que eu sou negro. O IBGE diz que negros no país são pretos e pardos. Esses são negros para o IBGE. Negro não existe. Negro é uma categoria política criada para o movimento negro para ser um instrumento de luta, instrumento político de luta. Esse é o negro, mas ele não existe, ele é uma pessoa, entendeu? E pretos e pardos são negros, e negro não existe. Negro foi uma categoria criada por nós, do movimento negro, como uma categoria de luta. Como deve ser chamado? Como você quiser. Nós somos pessoas igual. Né? Dentro do movimento negro, infelizmente, tem muito mimimi. Né? Por exemplo, o neguinho de beija-flor, vamos chamar ele como agora? Afrodescendentezinho da Beija-Flor, né? Então, eu sou presidente do movimento negro de Apucarana, presidente não, diretor. E eu acho que tem muito mimimi nessa coisa.
Tem muito negro levando vantagem com o movimento negro. Tá? Tem muita ONG ganhando dinheiro com essas entidades negras e não chega na base onde precisa chegar. Nós não precisamos dessas pessoas. Eu chamo de jabuticaba. Preto por fora, branco por dentro. Até a corrupção igual. Então, o movimento negro precisa repensar. Isso nós vamos fazer aqui em Apucarana, com a nova diretoria. Entendeu? Porque há, sim, pessoas dentro do movimento negro, racista, por exemplo, que não gosta do movimento negro, não. Dentro da etnia negra, tem pessoas que não gostam de negro, negro não gosta de negro. Né? Ele tem culpa? Não. Ele foi ensinado. E daí, está me fugindo das palavras. Acho que eu estou nervoso. É um africano da África do Sul, bem, o Nelson Mandela. Ele fala assim, para ser racista, a criança precisa ser ensinada. E se ela consegue, se a gente consegue ensinar, se ela aprende a odiar, ela também pode aprender a amar. Nós temos que ensinar a amar. A criança não é racista. A criança é o ser mais puro que pode existir. E o meu filho gostava de lidar com a bebê caracolado. Um menininho lá na sala de aula dele, que é pro caramba, faz pouco tempo, chamou ele de macaco. A criança não é racista. Ele ouve o pai e a mãe falar dentro de casa, daí ele reproduz, como se fosse um papagaio, ele reproduz. Né? Então, se a gente pode ser ensinado a odiar, com certeza nós podemos ser ensinados a amar o outro. E eu digo mais, que nós temos que amar a diferença. Nós somos compostos por essas matrizes, a europeia, a oriental, a indígena brasileira e a negra, que foi lá sequestrada da África e fizeram esse país. O jeito de andar do branco e do preto, se estabelecer uma linha assim e mandar as pessoas andar, o branco anda igual ao negro. Nós somos brasileiros, mas nós somos banto, nós somos angolanos, basicamente. Porque falar de África é falar uma coisa muito grande, é um continente enorme, cheio de gente diferente e maravilhosa e culta, mas nós somos basicamente angolanos. Né? Nós, brasileiros, andamos como angolanos, andamos como negro, até o branco anda. Não tem como dissociar isso. Nós somos indígenas, o nosso sangue é indígena, e ele é europeu, e ele é majoritariamente, muitas vezes, africano. Né? E muitas pessoas pensam em África, pensam em elefante, pensam em girafa, né? Só não existe também. Mas nós temos uma tecnologia dentro de África, nós temos cidades maravilhosas, metrópoles dentro de África, nós temos pensadores dentro de África, sabe? Então a gente não fala da África, a gente fala de África, porque é muita coisa, muita gente. Então, basicamente, como nós temos que nos entender? Nós temos que nos entender como um povo brasileiro diverso. Nós somos o país do futuro para o mundo. E a diversidade racial que nós temos aqui é uma verdadeira joia. É uma verdadeira joia. Os negros são lindos, as negras são lindas, os nossos brancos, as brancas também são. E os indígenas também são, e os orientais também são. Enquanto nós não darmos conta de entender que nós somos humanos, e nós temos que entender aqui. Mas, para isso, uma raça não tem que ser, uma raça não, uma etnia não pode se sobrepor a outra. Por quê? Que um negro formado com as mesmas especificações de estudo, de técnica e tudo, ele ganha aproximadamente metade do que um branco ganha. E por que a mulher ganha menos ainda? E por que a mulher negra ganha menos ainda? Está na base da pirâmide, a mulher negra. É uma coisa que tem que ser debatida. Né? E daí, eu não vou falar aqui os 3 P que inventaram para ler. Preta, um outro P lá e pobre. Entende? É assim que ele nos vê. Enquanto nós não tratarmos desse mal, que é o racismo, a discriminação, o povo brasileiro não vai sair do terceiro mundo. Porque não é possível que um país que discrimina e separa mais de 50% dos seus valores possa ser um país primeiro-mundista, enquanto não inclui toda essa gente. Nós somos uma potência, precisa descobrir isso. Ok.
Quais avanços sobre o racismo até os dias de hoje? Os avanços da luta contra o racismo nesse país, eles são relativamente bons, não chega a ser ótimo. Por quê? Depois da cota racial que foi instituída pelo governo, por 10 anos, foi o governo Lula em 2003, começa a discutir, mas por que precisa de cota? Então, quer dizer, tem alguém de desvantagem aqui. Né? Aí, isso abriu uma discussão entre a população brasileira. Uns acham que é mimimi, falar de racismo, outros não. As pessoas começaram a estudar o racismo brasileiro, então, tem trabalhos acadêmicos fantásticos sobre isso. Eu acho que nós temos já uma literatura muito profunda no Brasil sobre isso, até que as pessoas vêm estudar aqui. Então, é preciso que se leve mais a sério isso, né, em termos de população mesmo, população brasileira, não só negro. O racismo não é problema de negro, é problema de branco. E, portanto, eles têm que estar aqui comigo, dentro do movimento negro ou fora, mas está pensando, gestando leis tanto no Parlamento brasileiro, seja na Câmara de Vereadores, seja no Congresso Nacional, ele tem que discutir isso. E tem que fazer leis que consiga dar conta de promover uma equidade, minimamente uma igualdade entre os brasileiros, para que nós saiamos dessa situação. Isso passa muito pelo governo. Nós vamos falar de política aqui. Mas só ver, em certos governos, aumenta a discriminação racial, aumenta a morte de negros e negros, jovens negros. Né? Nós tratamos, para encerrar, sobre a questão do genocídio da população negra brasileira. A população negra está sendo exterminada. Né? Teve um pensador, Oliveira Viana, que falava assim, dentro de 100 anos, se nós trouxermos mais europeu para cá, vai acabar os negros. Aí eles começaram a promover e trazer brancos para cá, e os negros e os orientais foram proibidos de entrar no Brasil. O que aconteceu? A população negra mudou. Não é possível acabar conosco. Né? É melhor se entender conosco. Então, mas há uma política que ela está por trás da política, por trás da lei, que é o genocídio da população negra. A polícia brasileira é a polícia mais letal. Eu sei que aqui é um colégio civil militar. É a polícia mais letal do mundo, mas é a polícia que mais morre também. Sabe? Mas o alvo é o negro, de 15 a 29 anos. É a juventude negra. É a esperança do futuro. Não só dos negros, mas do Brasil também. E isso precisa ser debatido. Eu não estou tratando aqui de senso comum, estou falando de coisas científicas, de dados científicos da Fundação Perseu Abramo, do IBGE, dos institutos de pesquisa sérios e renomados desse país. Então é um problema. Por que aquelas populações estão morrendo? Por que eles estão matando nossos jovens? Por quê? Então, eu sei por quê. Porque eles têm medo de nós. Porque o racismo é uma defesa do branco, porque tem medo do outro. O negro não, o negro abraça, o negro é do abraço, do axé, ele quer junto. O branco que nos separou deles. E nós temos que entender que nós precisamos se juntar de novo. Porque nós somos um povo brasileiro, independente da cor da pele. Sim. Qual a importância do Dia da Consciência Negra? A importância do Dia da Consciência Negra eu acredito que é uma das melhores coisas que foram feitas. Assim. Nós estamos num país que tem muito feriado, eu acho, mas isso é necessário. Então, o que é a consciência negra? Que estranho, né? Porque o negro não é. Atacaram-nos, eles falam assim: o negro não é pessoa com todo. Por que a consciência tem que ser negra? Né? Por quê? Para nós termos consciência que esse país foi formado por negros, e principalmente pelos negros. Na abolição da escravatura, foi liberto mais ou menos 700 mil negros, porque o resto já era negro fogo, negro liberto. A negra estava aí, eles não sabiam mais o que fazer. E o Haiti, os negros do Haiti se revoltaram contra os seus senhores e mataram quase todos os franceses de lá. É um país que é discriminado até hoje pelo mundo, mas eles mataram quase todos, o que não fugiu. Eles tinham muito medo dos pretos brasileiros, dos negros brasileiros, fazer isso também. Então vamos dar um jeito de libertar esses pretos, essa gente, né? Que era uma massa incrível. E já estava solto para cá e para lá. E muito negro culto também, negro muçulmano, negro estudioso. Então, quando é feita essa libertação pela mão branca, 13 de maio, eu digo que 13 de maio foi uma tragédia para nós, isso afeta a nossa consciência negra, porque quando eles libertam mais de 700 mil pessoas, não faz uma política pública,
e joga esses negros para fora da senzala, porque a Inglaterra pressionava o Brasil com o Bill Harbor, que era uma lei que obstava os navios que vinham de África para cá, como tráfico negreiro, não podia mais, daí o Brasil começou a pagar multas enormes e tal, e ainda assim, o Brasil ainda muitos anos ainda ficou trazendo negros escravos de lá. E por isso que tem aquela expressão para inglês ver. Né? Tu já viu isso? Isso aqui é para inglês ver. Porque o Brasil conseguia burlar a lei dos ingleses. Entendeu? É uma lei para inglês ver, porque para nós não. Né? Então, é preciso que o Dia da Consciência Negra seja celebrado. Né? Hoje nós não temos muito o que celebrar, porque estão matando, como eu falei, um pouco dos nossos jovens negros. Mas não podemos comemorar assim, porque cada vez mais eu vejo, e esse podcast é uma prova disso, que as pessoas estão despertando para essa discussão. Nós vemos, depois da cota racial, do orgulho negro, do Dia da Consciência Negra, eu vejo mais negro assumindo o seu black, por exemplo, os seus dread, aquela trança embutida que fica lindo. Né? Eu vejo até uma mulher branca tentando fazer, meu cabelo é muito liso, vai saindo, mas quer fazer, sabe? Porque o negro ele é adaptável. O negro é como os chineses falam que a água, né? A água, veja, ela está redonda, mas se tu colocar um recipiente quadrado, ela vai ficar quadrada. O negro tem esse dom de se adaptar às coisas, inclusive ao racismo. Né? Então, o Dia da Consciência Negra, ele tem peso sim, mas ele tem que ser usado. Samba é bom, Deus gosta de tomar alguma coisinha ali, dançar, capoeira e tal. Mas nós precisamos parar esse dia para refletir. Refletir e pensar, que Brasil que eu quero para as crianças que vão chegar? Que Brasil que eu quero para os idosos negros e negras? Que Brasil que eu quero para a indústria brasileira? Se tem 50% fora, que podia estar aqui produzindo e elevando o nosso PIB e tudo mais. Né? Então, Dia da Consciência Negra é um dia de celebração, mas é um dia de meditação, de contemplação e de pensarmos juntos. O que nós vamos fazer com esse Brasil? Ok. Como lidar para com o racismo? Bem, vai ser bem difícil. Né? Bom, eu acredito em milagre, eu acredito em Deus, mas ele é estrutural. Como que nós vamos acabar com ele? Nós precisamos talvez mitigá-lo, diminuí-lo, né? Assim, de forma que está dentro da escola, está dentro da área do trabalho, geração de emprego e renda, está nas relações entre público e privado, está nas relações das famílias. Eu não quero que case com preto. Primeira vez que eu casei com uma jovem que é descendente direto de italiano. Aí, todo feliz, né? Ali estava perto do casamento, mandamos uma foto nossa para a Itália. Né? Aí a resposta foi essa: que bom que vai casar, que pena que é com preto. Né? Então ela está presente nas famílias, está presente na igreja. Nós temos 2% de padres negros só. Por quê? Por que no seminário tem poucos negros? Né? Senão a nossa população é uma coisa que não dá para entender. Porque a nossa população é 56%. Mas onde estão esses negros? Eu vejo no comércio, não vejo tanto negro. Eu não vejo tanto professor negro, advogado negro, parlamentares negros, juízes negros, magistratura. O que está acontecendo? Entendeu? E isso precisa ser tratado. É urgente, para que nós possamos sim dar conta dessa demanda do seu país. Ok, mas essas foram as perguntas dos alunos. Foi um prazer ter a presença do senhor no nosso primeiro podcast. Eu quero agradecer a presença, às vezes dá alguns lapsos de memória, mas eu quero agradecer a presença, quero deixar uma mensagem assim, de amor, né? Que eu sou do movimento negro, eu não morro, eu sou de verdade, a cor é essa mesmo. E eu fui num lugar uma vez que as pessoas passavam por mim para ver se eu gostava. Era uma coisa exótica. Mas foi uma satisfação bastante grande. Fica aqui o convite para vocês conhecerem o movimento apucaranense da consciência negra, o MACONE, o grupo de mulheres negras de Apucarana que está se formando, né? E participar do nosso programa que acontece, que é Diversidade no Ar, vai ao ar todos os sábados, das 16 às 18 horas, ao vivo. E agradecer também a instituição, o colégio que nos trouxe aqui. Foi uma grande satisfação estar com vocês.